19º mandamento. Nós decidimos sair, como você pode ver, de casa, e isso é uma outra dica. Não cabe em um mandamento completo, mas de vez em quando o casal precisa sair para arejar a mente também, quebrar a rotina e simplesmente restabelecer as energias. Muito bem. O 19º mandamento também tem a ver com o dinheiro, que quer dizer dominarás o dinheiro. Esse é o 19º mandamento. Por que você, ou vocês como casal, têm que dominar o dinheiro e não deixar que o contrário aconteça? Porque se vocês não dominarem o dinheiro de vocês, se vocês não tomarem as rédeas das finanças de vocês, o que vai acontecer? O dinheiro vai dominar vocês e vai causar problemas, brigas, desavenças, discussões, e o dinheiro vai acabar dividindo o casal. O dinheiro, na verdade, é uma das principais razões por que casais divorciam, acaba separando, assuntos relacionados a dinheiro. Que coisa, né? Ninguém espera que uma coisa tão fútil, né, entre aspas, uma coisa tão assim materialista, poderia ser o causador número 1 dos divórcios. Agora eu fico pensando, Renato, quantas vezes, quantas mulheres, elas não conseguem se controlar, elas gostam da teoria, né, que a gente tem que controlar o dinheiro, mas elas não conseguem se controlar quando elas vão ao shopping e tal. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, elas querem preencher alguma lacuna dentro do relacionamento, do casamento, com o dinheiro, com os bens. Então elas, às vezes, a questão dele ficar trocando o celular a cada 4 meses, né? Ou ela sempre está estourando o cartão no shopping. Talvez o problema é uma raiz mais profunda do que o dinheiro. Emocional, né? Emotiva. Quando a pessoa tem questões emocionais mal resolvidas dentro dela, quando ela não está bem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, principalmente espiritualmente, ela acaba recorrendo a artifícios para tentar preencher ou resolver esses problemas mal resolvidos, os problemas interiores. Então, alguns vão para o shopping, algumas mulheres, por exemplo, vão para o shopping. Homens, às vezes, também acabam gastando demais o dinheiro. Outros se dão para os vícios, se entregam para os vícios, jogos, né? Algumas pessoas se entregam à comida, acabam comendo para poder trazer um pouquinho de prazer. A comida dá prazer, então a pessoa acaba comendo por prazer, não porque ela está com fome e vai engordando, enfim. Então todas essas coisas são raízes, têm raízes emocionais. E a pessoa tem que ter a consciência, ter a sensibilidade de perceber se o comportamento dela, seja com o dinheiro, com a comida, seja com diante de jogos e outras coisas, não estão simplesmente sendo sintomas de uma coisa mais profunda. Então o dinheiro realmente ele tem essa tendência, ele passa a ser uma maneira da pessoa expressar aquilo que está dentro dela. E se ela está mal, então ela começa também a gastar o dinheiro de forma irracional. Gera problemas no casamento, sem dúvida. Então, quando a gente fala dominarás o dinheiro, nós estamos nos referindo a certas coisas, certas ferramentas que todo casal tem que ter, como, por exemplo, um orçamento familiar, né? Se você estivesse numa empresa, aquela empresa tem o orçamento, quer dizer, eles sabem que só podem gastar X naquele mês, naquele trimestre, naquele ano. Então, se eles passarem daquilo, eles vão entrar no vermelho e a empresa vai à falência. Vai começar a ter que emprestar e vai entrar numa bola de neve fora de controle que pode até acabar com a empresa. Então, eles têm que ser restritos. Por isso que existem contabilistas. As empresas têm que ter o seu contador, o seu contabilista, para poder manter o olho nas finanças da empresa. E o casamento não é diferente. Um orçamento familiar é importante para o casal saber decidir o que a gente pode comprar, o que a gente não pode. Quais os nossos objetivos financeiros. Nós queremos comprar uma casa? Quanto vai custar? De quanto vai ser essa casa? Quanto a gente vai precisar economizar para dar o depósito na casa? E depois as parcelas. O casal tem que sentar e planejar.
Porque dinheiro é matemática. Matemática é disciplina, nada mais do que isso. Agora, tem pessoas, às vezes, que até querem sentar para conversar e controlar as finanças, né? Só que o parceiro não quer. O parceiro não quer. O que ela pode fazer a respeito? Quando o marido ou a esposa não tem nenhum interesse em planejar um orçamento. Quando não tem interesse, eu não acho que há maridos que não queiram ou esposas que não queiram planejar. Você tem que entender que talvez o que normalmente acontece é que o parceiro não vê do mesmo jeito que você, não usa as mesmas ferramentas que você. Por exemplo, você, como a gente falou num vídeo anterior, é mais ligado no computador, você usa o Excel, você gosta de tudo computadorizado. E a outra pessoa é uma pessoa que nem escrever no papel gosta de fazer. Aí você quer impor a sua maneira de trabalhar na outra pessoa. Não vai funcionar. Você tem que achar um ponto em comum. O que é o ponto em comum? Eu até hoje não encontrei um casal que um gosta de dinheiro, o outro não gosta de dinheiro. Os dois sempre gostam de dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa, né? Todo casal quer. Então você tem que falar para o seu marido que não quer sentar para fazer um orçamento, você tem que falar assim, amor, vamos falar então sobre os nossos objetivos. O que a gente quer alcançar? Onde você quer chegar? Como é que eu posso te ajudar? Olha a pergunta. Como que eu posso te ajudar a conquistar os seus objetivos financeiros? Então vocês vão conversar sobre esses objetivos. E ele vai falar para você, olha, um dia eu tenho um sonho de ainda sair dessa casa, ir para uma casa melhor, uma vizinhança melhor. Ah, que legal, poxa, obrigado, não sabia disso. E você pensa assim, quando que a gente vai poder fazer isso? Ah, não sei, não tem ideia. Não, mas mais ou menos assim, vamos pra gente se planejar. 3 anos, 5 anos, daqui 10 anos. Você vai ajudando a pessoa. Se você tem mais habilidade no planejamento, a outra pessoa que não é muito de planejar, você tem que ajudar a tirar as respostas. Todo mundo planeja. Até o ladrão tem planos. Se ele for roubar o banco, ele tem que ter o plano. Todo mundo tem plano. É que às vezes a pessoa não sabe articular esse plano, ela não sabe falar do seu plano. Ou ela se sente pressionada quando alguém quer ver o plano dela no papel. E porque ela não tem, então ela se sente diminuída, como se ela não fosse inteligente. Então você tem que ter cuidado. Como que você aborda o assunto, para não fazer a pessoa ficar assustada, ou intimidada, ou pressionada, como se você tivesse aqui em cima, você fosse o tal, o inteligente, e ela fosse a burra, ou o burro. Né? Tem que ter cuidado de como levar o assunto para a pessoa. Isso é muito importante que você falou. E também, às vezes, você vai ter que ser a pessoa que vai economizar mais. Então, tem sempre aquele que consegue juntar mais dinheiro do que o outro. Então, vamos dizer que vocês vão dividir 10 mil reais no mês. Ele fica com 5, você fica com 5. Ele gasta tudo, todos os 5, com aluguel, com todas as contas que ele quer pagar, comprou o celular, fez compras, e você ficou com os outros 5, e você tem as outras coisas que você tem que fazer também com 5, pagar a faculdade, enfim, um monte de coisa. Mas talvez você seja uma pessoa mais, consegue juntar mais, que não é tão assim ligada a celulares novos, né? Ou ficar indo no shopping, ou gastando com um cabeleireiro. Você não é muito de gastar. Então você pode ser o parceiro nessa empresa, né? Que economiza mais. Não é que você vai perder, vai deixar de gastar o dinheiro com você. É para o bem dos dois. Realmente, então um orçamento familiar, um plano de economia, de você saber viver, em vez de gastar todo o dinheiro, não importa quanto você ganha, se você ganha pouco, médio ou muito, se você se programar, você vai viver com um certo X de dinheiro e tirar um valor todo mês. Aquilo ali é a primeira coisa que você vai fazer com o seu dinheiro depois do seu dízimo. Aliás, esse é um dos princípios que Deus nos ensinou. Quando você recebe o seu dinheiro, você não sai gastando. Você coloca as prioridades em primeiro lugar. Primeiro, Deus, tirar o seu dízimo. Segundo, você tem que pensar no futuro, no planejamento. Quando você precisar de um dinheiro e você não tiver. Então você tira, digamos, um dízimo para vocês, que é uma economia, um investimento. Vocês vão colocar numa conta separada ou investir de forma que aquele dinheiro traga dividendos depois.
Vocês têm que fazer isso. Primeiro o dízimo, depois o dízimo para Deus, depois o dízimo para vocês. E aí vocês vão viver com o restante. 80% da sua renda, 70% da sua renda. É possível. Por menos que você ganhe. Todo mundo pode economizar 10% no mês. Todo mundo pode deixar de ir um fim de semana no restaurante, deixar de comer uma pizza. Todo mundo pode fazer um tipo de economia para ter o seu planejamento, o seu fundo de investimento para alguma coisa no futuro, mas as pessoas precisam usar a cabeça e a disciplina. E falando ainda em Deus e como ele relaciona com o dinheiro, ele fala não só dos dízimos, mas também das ofertas, ou seja, até Deus espera que nós venhamos dar presentes a Ele. Imagina também no casamento, às vezes você gasta tanto dinheiro com tantas coisas, com tantas despesas e você não tira um pouquinho para, sabe de uma coisa, eu vou comprar isso aqui para ele, porque ele precisa. Eu posso ficar sem isso aqui para ele ter isso aqui. Quando você faz esse gesto, ele fala 1000 palavras ao mesmo tempo. A pessoa se sente apreciada. Então, o dinheiro não é só para vocês ficarem pagando contas, é também para vocês agradarem um ao outro, agradarem as pessoas, né? Agradar a Deus. Ter espontaneidade, não ficar sempre guardando, porque dinheiro é papel, vai ficar por aí quando vocês morrerem, né? Vocês têm que usar o dinheiro para os benefícios também, sem exagero, sem descontrole, mas também não se pender para o outro lado, que é ficar com a mão amarrada e deixar o dinheiro te dominar. Lembre-se do mandamento, você vai dominar o dinheiro, você vai ser mestre, senhor do dinheiro e não escravo dele. Você não pode ser escravo do seu dinheiro. Você que trabalha 7 dias na semana, de repente o seu casamento está sofrendo porque você só quer saber trabalhar. Isso é o quê? Ser escravo do dinheiro. Vocês não saem, vocês não vão para lugar nenhum, porque vocês são escravos de ter o último plasma, o plasma novo, ter o carro novo. Vocês querem ter tudo que o vizinho tem. E esse tipo de atitude é uma receita para viver em estresse, viver escravo dos seus problemas financeiros, escravo do cartão de crédito, escravo das prestações. Tenha cuidado com as dívidas. Se vocês puderem não comprar nada a crédito, comprar tudo à vista, faça isso, porque é a mesma coisa. Por que em vez de pagar a mensalidade por cartão de crédito ou por banco, você então não coloca o dinheiro de lado 12 meses e depois vai lá e compra à vista? É a mesma coisa, sem os juros. É ou não é verdade? Então, dominem o dinheiro de vocês. Controle o dinheiro de vocês. Você, mulher, de repente você tem que pensar, você tem um filho pequeno, de repente você não precisa trabalhar. Então talvez você precisa. Mas com o filho agora que vocês têm, de repente o salário do marido vai tomar conta das despesas e você vai poder fazer uma coisa mais importante, que é estar presente na vida da sua criança, do seu filho. É uma coisa para você pensar. Não estou dizendo como uma ordem, mas uma questão de você entender que às vezes por causa de ser escravo do dinheiro, a família sofre, o casamento sofre, tudo sofre. Tá bom? Então, aprenda aí esse mandamento que é muito importante para a manutenção do casamento de vocês. Voltamos no próximo. Sai daqui que eu tô sendo comida.